Muito bem. Bom, esse é o nosso último encontro de ELE 935, Tópicos Especiais em Redes Inteligentes, e conforme nós estávamos conversando, uma das atividades propostas nesse curso foi a formulação de 3 perguntas baseadas num artigo que traz uma reflexão filosófica sobre esse crescimento emergente das redes elétricas inteligentes. Então, eu vou apresentar as questões e vou contar com a ajuda de vocês para a gente fazer uma leitura de cada uma dessas questões, tá certo? E isso vale como reflexão crítica para todos nós. Nós não vamos responder as perguntas, mas nós vamos fazer uma leitura conjunta, né? Eu já deixei aberto aqui, eu espero que eu consiga ver os arquivos. Então, por exemplo, aqui a pergunta do Felipe. Antes de mais nada, vocês estão vendo a minha tela? Só me responde no chat. Sim, perfeito, muito bem. Então, vamos começar. Eu vou ler a primeira pergunta formulada aqui pelo Felipe, né? Ele leu o artigo e entendeu que essa pergunta fazia sentido, né, no contexto do artigo. Quais são os 5 campos da filosofia? Comente brevemente sobre cada um. E eu acho que isso chamou atenção, porque a gente não estuda filosofia no curso de engenharia, né? Então, nessa daqui eu vou ler a resposta, vai. Ontologia lida com o que existe e com a essência das coisas. A epistemologia foca na natureza do conhecimento. A metodologia lida com os modos, meios e métodos com os quais tarefas e objetivos podem ser alcançados. A metafísica lida com a visão da realidade relacionada com a perspectiva de alguém. A ética lida com análises lógicas dos dilemas éticos. Então, essa foi a pergunta formulada aí pelo colega, né, após a leitura do artigo. Então, a segunda pergunta, quem gostaria de ler? Pode ser qualquer um, não se preocupe, só habilita o microfone e faça a leitura para a gente. Eu leio, professor. Excelente, vai em frente. Defina em poucas palavras o que é filosofia da tecnologia. Leio a resposta também? Isso. A filosofia da tecnologia se compara a um mosaico de ideias e sugestões. O desenvolvimento de uma perspectiva própria da tecnologia e dos princípios filosóficos por trás da filosofia da tecnologia é muito importante para os engenheiros, pois permitem um melhor entendimento e caracteriza seu campo de trabalho mais precisamente. Muito bem, muito obrigado. Olha aí, filosofia da tecnologia. Quer dizer, a gente, na função nossa como engenheiros, a gente tem um apreço muito grande pela tecnologia. A gente produz tecnologia, a gente usa tecnologia. Agora, a tecnologia, sem uma boa filosofia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, é importante a gente conhecer um pouco de filosofia. A terceira questão. Quem gostaria de ler? Eu leio, professor. Vai em frente. Marque verdadeiro ou falso as seguintes premissas. O modelo econômico do mercado elétrico é necessário e útil para a implementação de redes inteligentes? Verdadeiro. Um modelo econômico de mercado pode ser usado, por exemplo, para avaliar políticas públicas de inclusão de clientes, como desconto de tarifa ou doação de fontes renováveis? Verdadeiro. Tá aí. Interessante, né? Você viu que a gente falou de filosofia nas 2 primeiras questões, agora já está falando de economia, e isso está ligado com políticas públicas. Então, também é uma capacidade de formular perguntas interessantes, né? Vamos lá, vamos ler aqui a próxima. Eu leio a primeira e vocês vão se revezando nas outras, pode ser? Então, aqui o Flávio colocou assim: os conceitos e as tecnologias de micro-redes e smart grids facilitarão o acesso à energia elétrica das comunidades economicamente desfavorecidas?
Olha que interessante essa pergunta, né? Porque a gente, claro, se encanta com a tecnologia, com as possibilidades, mas para quem essas redes inteligentes vão agregar valor? Para os mais ricos e os mais pobres, né? Quer dizer, tecnologia tem que servir, claro, para trazer conforto, mas também tem que servir para diminuir as desigualdades, né? E melhorar a qualidade de vida, principalmente daqueles que estão à margem, né, dos processos da sociedade que nós vivemos. Muito bem. Ali, a segunda, vamos lá. Fernanda, Isabela? Eu leio. Isso. Quais serão os problemas que irão surgir com o avanço da complexidade das redes elétricas? Interessante essa pergunta. Quais os problemas? Vai se tornar mais complexa, mas quais problemas? Alguns a gente consegue prever, a gente até discutiu no nosso curso, mas é interessante, está vendo? Uma pergunta como essa abre assim um leque, dá para fazer uma palestra sobre essa pergunta, né? E a próxima? Eu posso ler também. Vai em frente. Quais serão os impactos reais das fontes renováveis? E olha a palavrinha que ele colocou aqui, impactos reais, porque a gente vê o impacto técnico, a melhoria, né, o impacto ambiental que é favorável, mas será que toda fonte renovável ela também não traz outros impactos que ainda não foram medidos, né? Então, interessante também essa questão. Que joia, olha só, nós estamos caminhando, vamos lá. A próxima, pode começar. Eu leio, professor, que foi eu que escrevi essas Então tá perguntas. ótimo. A implementação das redes inteligentes será um benefício para qualquer consumidor ou produtor, ou será aplicado somente às classes mais favorecidas economicamente, e teremos novamente um bem etilizado, na qual as classes com mais dificuldades não terão acesso a esse bem. Exatamente, quer dizer, é a questão de a tecnologia só para as elites, né? Só para as classes econômicas que possam comprar a tecnologia. É como pensar no celular. No início, o celular ele era um bem de consumo desejado por muitos, mas poucos poderiam comprar. E com o tempo, os preços foram caindo, a concorrência surgiu. Hoje, o celular é uma necessidade básica. Qualquer pessoa tem acesso, mas há os que não conseguem, né, ainda fazer uso, porque talvez não tem cobertura, ou o dispositivo é muito complexo, porque a pessoa não tem instrução. É impressionante a quantidade de pessoas analfabetas que nós temos no Brasil ainda, em pleno século XXI. Pessoas que não têm energia elétrica. Vocês sabiam? Existem 2.800.000 pessoas sem eletricidade no Brasil. Isso é 1% da população brasileira, né, que não tem energia elétrica, que usa à noite lampião, né, de querosene ou vela, porque não tem eletricidade. Então, a sua pergunta está muito bem formulada. Então, lê as outras duas também, já que foi você que formulou. Ok, professor. Será desenvolvido políticas que preservem o bem-estar público e que não culminem em jogos econômicos entre governo ou entidades públicas e empresas privadas? A energia ainda será considerada como monopólio natural com a ascensão dos prosumers? Boa pergunta essa daqui. É interessante, né? Energia solar é 1% da matriz elétrica brasileira. 1% apenas. Energia eólica representa algo em torno aí de 8%. Mas, se a gente for pensar, óleo diesel representa 4%. É muito mais. Outras formas de geração, por exemplo, PCH, que é uma forma de geração sustentável, é 4%. Nuclear, energia nuclear no Brasil, que tem aí, claro, desafios tecnológicos, mas tem um risco ambiental muito grande, porque se houver
um acidente nuclear, como Fukushima, por exemplo, a população inteira fica exposta. Nós temos 1% de energia nuclear, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está em construção. Então, se aumentar o percentual de prosumers, será que esse monopólio continua? Veja, o monopólio da rede de distribuição, creio que sim, mas o da geração já não existe mais, né? Você pode gerar na sua própria residência, né? Por exemplo, com sistemas fotovoltaicos, com baterias para armazenar, porque gera só de dia, à noite não. Então, muito interessante a sua pergunta. E também não sabemos responder. A gente não tem ainda uma quantidade de prosumers tão grande que possa dar uma resposta a isso. Não existe um modelo de mercado ainda disponibilizado para isso. E a terceira? A nação terá uma política efetiva que contribua para a proteção das redes contra ataques cibernéticos? Esse tipo de tecnologia não poderá contribuir, caso a rede possua falhas de segurança, para o crescimento de guerras cibernéticas entre potências mundiais ou ataques cibernéticos terroristas? Essa preocupação ela existe hoje, e, na verdade, um ato terrorista que é aceito como comum, infelizmente, pela sociedade, são as fake news, né? Ela não explode, né, bombas, né, não mata pessoas diretamente, mas causa um conflito e amplifica conflitos de uma maneira destrutiva. Então, a questão da tecnologia e do acesso às redes, a rede mundial de computadores e tudo mais, sim, o sistema fica tudo mais vulnerável. E realmente são perguntas. Olha que interessante, a sua capacidade de formular perguntas, né? Isso que é bacana. Mais do que dar respostas, é formular perguntas. Isso é uma competência muito importante. Então, parabéns, Gabriel. Você fez um ótimo trabalho aí, né? Vamos Obrigado, continuar. Professor. Valeu. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais temos aqui de perguntas. Outro Gabriel aqui. Quem gostaria de ler? O Andrei, você gostaria de ler para nós? Pode ser, professor. Então, vamos lá. Por que é importante explicitar a natureza e a função de um objeto durante seu processo de design? Outra pergunta filosófica também, né? Qualquer projeto, você tem que dizer para que serve, o que é o objeto e para que serve, né? É muito difícil. Dizer o que é não é tão difícil. Agora, para que serve, as funções podem ser mudadas pelo usuário, né? Interessante. A segunda, lê para nós também. Cite e explique uma situação onde a aplicação de uma microgrid seja mais vantajosa do que uma smart grid. Interessante. Essa pergunta, ela parece confundir os conceitos. Uma microgrid é uma rede pequena que é uma pequena smart grid, né? Porque tem fontes renováveis, ela consegue suprir suas cargas e tal. Agora, uma comunidade rural, por exemplo, é uma microgrid, se ela tiver capacidade de geração, né, para abastecer, se não toda a sua carga, a maior parte das suas cargas, né? E essa também aparentemente parece uma contradição na pergunta, mas é uma pergunta inteligente também. E a próxima? É notório que os sistemas de energia elétrica de hoje estão imersos em um profundo processo de transformação e de adequação às crescentes demandas da população. Para tanto, busca-se a utilização de fontes de energia renováveis, não poluentes e eficientes para novos projetos de geração de energia elétrica. Conhecendo as tecnologias da Smart Grid e no contexto da expansão do sistema de energia elétrica, como a filosofia da tecnologia pode ajudar no desenvolvimento deste processo de metamorfose da rede atual? Olha que interessante, ele usou, claro, essa definição de redes inteligentes e questionou como a filosofia pode ajudar no desenvolvimento de metamorfose, quer dizer,
ele usou um conceito aqui da biologia, né, da transformação, né, como acontece, por exemplo, com as borboletas, elas têm uma metamorfose, né, tem um ciclo de mudança, e eu achei interessante também, não só pela palavra, mas pela provocação que faz, né, quer dizer, como a filosofia da tecnologia pode ajudar a compreender essa transformação que está acontecendo. Muito bem, bacana, obrigado, estamos caminhando. A próxima foi feita pelo Igor. Quem gostaria de ler? Passar a palavra às mulheres agora. Eu posso ler de novo, professor? Obrigado. Quais são as 3 áreas básicas que necessitam de inovação no sistema energético sustentável? Interessante, eu fiquei pensando, sistema energético sustentável, eu não saberia responder essa pergunta. Áreas básicas necessitam de inovação. A gente poderia pensar em várias, né? Mas o Igor colocou uma pulga na nossa orelha aqui para a gente pensar, né? O que é uma área básica para que o sistema energético seja sustentável? Muito bem, vou ficar pensando aqui. E a próxima? Discurse em breves palavras a relação entre a filosofia e a tecnologia. Aí, essa aqui o Paulo Ribeiro ia adorar responder, né? Filosofia e tecnologia. Muito bem. E a terceira? O que significa EWA e EVA? Disserte brevemente sobre elas. Muito bem. Essas daqui tá mais na minha área, né? O valor econômico agregado é o EVA, né? Economic Value Added, e o Economic Welfare Added. Quer dizer, esse aqui é o valor socioeconômico gerado pelo mercado. E esse seria o surplus da concessionária, do produtor, e esse seria a soma do surplus da concessionária com o surplus do consumidor. Quer dizer, o bem-estar que o mercado produz à sociedade. Interessante. São conceitos em diversas áreas, por isso que é mais difícil a gente falar de redes inteligentes, porque tudo é muito complexo e tem que usar outras áreas para a gente tentar entender. Vamos lá. E a Isabela, o que o João Marcelo colocou aqui de questões para nós? Seria possível integrar todas as áreas da filosofia nas disciplinas do nosso curso? Olha a provocação. Ele está dizendo que como que nós poderemos colocar filosofia nas outras disciplinas? Porque essa de redes inteligentes parece quase que meio natural, né? Porque são coisas novas, está mudando, está transformando, a gente não entende muito bem. Mas será que tem filosofia nas outras disciplinas? Uma provocação interessante. Possivelmente sim. Cada disciplina ela tem uma base de conhecimentos que a construiu. Né? Pode pegar cálculo, inclusive. Né? Será que tem filosofia no cálculo? Interessante. E a outra, Isabela? Quanto tempo será que ainda levaremos para conseguir mudar o modelo de mercado existente no sistema elétrico e implantar totalmente o sistema mencionado no artigo? Muito bem, a preocupação dele é assim, quanto tempo essa inovação vai se tornar realidade e para quem, né? Veja, a eletricidade surgiu no final do século XVIII, né? Quer dizer, início do século XIX. Né? Aqui no Brasil, em 1913, foi fundado o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, que depois se transformou em EFEI e agora Unifei, né? Então, e poucas cidades do Brasil, no início do século XIX, tinham eletricidade. Então, hoje, a gente vê praticamente, né, exceto essas regiões que nós comentamos aqui, que não tem eletricidade, então a indústria do setor elétrico levou 100 anos para se consolidar. E será que essas mudanças, porque a gente tem visto que a velocidade das mudanças está crescendo muito, quer dizer, a distância é enorme. Se você conversar com a sua avó, seu avô, se eles estiverem vivos ainda,
eles vão falar para vocês de coisas que eles viveram na época deles, jamais sonhavam em ter, né? Veja a televisão, a internet. Né? Então, essa questão de precisar o tempo realmente é difícil. É uma pergunta interessante. Quanto tempo? E a próxima? Quais são os aspectos filosóficos relacionados aos aspectos construtivos das placas fotovoltaicas que se configuram como energias limpas, porém utilizam silício em sua construção, que não é um material renovável? Olha, é outra provocação interessante, né? Ele falou, tá bom, nós estamos usando aqui, mas será que tudo é renovável e sustentável, que não tem impacto ambiental? Na produção das placas solares, sim, há utilização, né, de outras formas de energia e que geram resíduos e, portanto, tem sim um impacto ambiental. A gente espera que o impacto seja menor do que os outros modos de produção. Muito bem. Obrigado, Isabela. Vamos lá. O próximo aqui, acho que o Guilherme pode ler para nós. Não tem nenhum Guilherme na aula agora não, professor. Opa, ixi, então vamos em frente. O Aldrey está aí ainda? Estou sim, professor. Ah, tá bom. Perdão, eu já chamei Guilherme, mas era o Gabriel que estava me referindo. Tá? Não tem problema. Pode ler para nós, então, por favor. Quais as atribuições dos consumidores na inserção de microrredes e sistemas de geração distribuída no Brasil? Ou seja, o consumidor só paga a conta ou ele participa das escolhas, né? Interessante a pergunta. O papel do consumidor. A gente ignora a nossa força como consumidor. Se a gente coletivamente decide não vamos comprar tal coisa, tem um impacto violento na economia. E da mesma forma, quando todo mundo decide, vamos todo mundo comprar esta coisa agora, também tem um impacto violento. Então, o papel do consumidor é algo que precisa ser estudado. Muito bem. A outra? Para a inserção das redes inteligentes, uma reestruturação no sistema elétrico brasileiro deverá ser feita, desde fomentos governamentais na atualização das unidades consumidoras, com uso de medidores inteligentes e afins, à adaptação do sistema característica, muitas vezes intermitente, dos sistemas de geração distribuída. Como será a cobrança dos encargos provenientes desta ação? Ele fala muitas coisas nessa questão. Ele fala da reestruturação do sistema elétrico, ou seja, uma mudança. Hoje a gente conhece uma estrutura que é ANEEL, ONS, Câmara de Comercialização de Energia, ambiente de contratação livre, ambiente de contratação regulado, consumidor mais passivo, cativo, não pode escolher. Agora, se o prosumer começar a aumentar, como é que fica essa questão? E a questão de encargos na tarifa de energia elétrica tem um peso enorme. Se você está gerando a sua própria energia, você não vai pagar esses encargos, né? Ou você pagará bem menos. Então, tem sim um impacto econômico e social aqui importante nessa pergunta. Pode ler a terceira para nós, por favor. Os interesses de consumidores e distribuidoras em relação à inserção desses sistemas inteligentes são divergentes. As empresas e distribuidoras buscam o lucro, mas a possibilidade de ter seu lucro reduzido por um sistema de geração distribuída, independente do sistema convencional, gera conflito de interesses. Qual o papel do Estado em relação ao tema? Outra pergunta interessante. Isso já está acontecendo. Perdão. A resolução ANEEL 482 está passando por alterações justamente por causa desse conflito de interesses, né? E o papel da ANEEL é fazer o equilíbrio, né? Então, as concessionárias perdem receita e elas são o caixa do setor elétrico brasileiro. E, em função disso, tenta-se criar mecanismos para atenuar esses impactos. Muito embora, acho que uma pressão mais, não tão econômica, mas muito mais política e de defesa de interesses, né? Porque a participação ainda não geraria um impacto tão forte assim.
impostos, tributos e encargos têm um impacto muito maior, né, do que a redução causada pela inserção de fotovoltaicas. Mas é sim um problema importante. Muito bem. Olha só, faltam 4. Aqui. Muito bem, agora sim. O Gabriel, pode ler para nós. Opa! O que é filosofia da tecnologia e qual a sua importância? Muito bem. Defina os termos EWA e EVA. Uhum. Cite emergentes em um contexto multiacionistas. Interessante. Então, veja, aqui não tem nada a ver com paraíso, né? Eva, Adão, não. Essas são questões econômicas, já falamos. E a questão das interdependências, né? Quando tiver muitos agentes, né? Multiacionista, quer dizer, se cada consumidor se tornar um produtor e ele fazer parte desse jogo, ele vai ser um acionista nesse novo setor elétrico, com uma infinidade de agentes que geram e consomem. Então, é um novo mercado que vai surgir. Então, como que vai lidar com essa complexidade? Da mesma forma, a gente vê outros segmentos, como o segmento financeiro, que tem uma infinidade de produtos financeiros, de financiamentos e de maneiras de fazer a moeda ser subsídio para investimentos e, ao mesmo tempo, fonte de progresso e fonte de conflitos. Né? Interessante. Complexidade e conflitos fazem parte desse contexto aí. Nós não vamos estar isento disso, não. Muito bem. Chegou a vez da Fernanda de novo. Pode ler para nós, Fernanda? Posso sim. Com o crescimento das redes inteligentes de energia, como podemos tornar este desenvolvimento tecnológico mais acessível para as camadas mais necessitadas da sociedade? Legal, é uma pergunta de cunho social, né? Como já foi formulado aqui, o desenvolvimento tecnológico, eles têm que estar também a serviço da parte mais excluída da sociedade, não só, né, dos que têm condições de se apropriar dela. Muito bem. Segunda. Será que existe algum fator que limita o desenvolvimento tecnológico do ser humano? Até que ponto os seres humanos podem continuar desenvolvendo novas tecnologias sem que ocorram consequências negativas para a maioria da população? Interessante, essas perguntas parecem assim sabe aquela série Black Mirror, né, que tem uma série de temas polêmicos, né, que faz a gente pensar, né, e até que chega ao absurdo, né? Então, e nós, engenheiros, desenvolvemos tecnologia, a gente não pensa tanto, a gente pensa do lado bom do uso da tecnologia, mas os seres humanos, como dizem alguns estudiosos, poderão cavar a sua própria sepultura, né, pela capacidade de transformação da natureza e a capacidade de se autodestruir. Isso é filosófico, mas há quem diga que está se tornando real. Espero que não. Até a próxima, Fernanda. Qual o impacto social e ambiental gerado pelo desenvolvimento tecnológico atualmente? Será que o advento de novas tecnologias tem tido um resultado positivo quanto à inclusão social das minorias e no respeito ao meio ambiente? Isso de fato não tem acontecido. O que a gente observa é que na economia global, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Parece que isso aqui é coisa de aula de história, né, que a gente estudava no ensino médio e tal, e o cenário não muda, né, as tecnologias mudam, a gente não usa mais caravelas para navegar, a gente viaja de automóvel, de trem, de avião, mas as relações econômicas entre
quem domina e quem é dominado na sociedade parece que se perpetua. Né? A gente não se conscientizou ainda, como o Dalai Lama estava num programa comentando ontem à noite, que somos todos seres humanos, né? Todos temos o mesmo tempo, compartilhamos o mesmo espaço, é um planeta pequeno, tão pequeno, né? E a nossa capacidade de autodestruição é muito grande. Então, interessante a pergunta também. Muito bem, olha, faltam 3. Essa é do Matheus Savassi. Isabela, agora está contigo. Como a filosofia da tecnologia explicaria o fato de muitas vezes o conhecimento na área do entretenimento, por exemplo, que gera pouco ou nenhum avanço para o povo, ser mais valorizado que o conhecimento científico? Interessante, né? É que pão e circo, né, agrada mais, né, do que matemática e, né, e engenharia, né? Então, é interessante. Não que não é importante, tá? Existe conhecimento científico na indústria do entretenimento, mas a questão é que a solução dos grandes problemas, né, por exemplo, o problema da fome, o problema da acesso à água potável, o problema da produção de alimentos, de roupas, de reprodução de energia elétrica em quantidade necessária e suficiente para que as pessoas tenham uma vida saudável, né, então não é um em detrimento do outro, mas na verdade, a tendência de que é mais fácil buscar aquilo que dá prazer, aquilo como vocês estão aqui, terça-feira, 7h37, refletindo, né, em conjunto aqui sobre perguntas, né, filosóficas de redes inteligentes. Isso dá trabalho, isso não é simples, não. É mais fácil a gente falar, não vou nem participar dessa aula, já passei na matéria, mas não, eu acho que essa é a diferença, né? Lê a próxima para nós, então, Isabel. Como tornar as smart grids em algo benéfico, justo e seguro para todos em um país onde ainda existem milhões de pessoas que só possuem acesso à energia elétrica devido a ligações clandestinas mantidas por organizações criminosas tão grandes como as que temos no Brasil? Outra pergunta provocadora também, né? Porque para ter o direito a esse bem, em situações de risco social e de criminalidade, não há outra alternativa a não ser fazer o gato. Em muitos locais isso é tão normal e não é maldade das pessoas. Há também, como nós falamos, a questão da criminalidade organizada por pessoas de alto poder aquisitivo que fazem isso simplesmente para burlar mesmo e por interesses, não é por necessidade. Não que a necessidade justifique uma atitude criminosa. Interessante. E a última? Sabendo-se que é de interesse de muitas empresas poderosas que proprietários rurais não consigam gerar e nem vender a energia gerada, como incentivá-los? Poxa, também está fazendo uma afirmação, né, que, quer dizer, em tese, o agronegócio deveria ser estimulado a produzir mais energia, porque tem área, tem espaço, né, tem o sol, né, sem prédios, né, para fazer sombra nos painéis e tudo mais, ou qualquer outra fonte, pode ser PCH, mas existe uma indústria que tem o seu interesse, e eles não têm permissão para gerar. O único que tem permissão para gerar são as concessionárias. Esse é o modelo de país. A mesma coisa acontece em outras áreas. Então, o incentivo seria mudança na legislação, de uma outra maneira. E, a partir daí, a sustentabilidade vem como consequência dessa independência, né? Por outro lado, estou dizendo que é ruim as concessionárias ou ter as coisas organizadas, quem pode, quem não pode e tal, tem que regrar. Mas, por outro lado, isso perpetua
aquele modelo. Tem os cobradores de impostos e tem os servos e tem a corte. A corte nunca abre mão dos seus privilégios, ao passo que, né, os cobradores de impostos aumentam e o povo plebeu sustenta os privilégios de poucos, né, à custa da própria vida, às vezes. Enfim, vamos lá, faltam duas. Agora é a vez dos cavaleiros, ou cavalheiros também. Eu leio, professor. Vai em frente. O quão relevante é a aplicação de smart grids em comunidades carentes? O quanto os harmônicos gerados pela geração distribuída afetarão a rede inteligente? Quais as soluções para a crescente complexidade das redes elétricas? Interessante ver que ele coloca uma questão social na primeira, uma questão técnica na segunda, de qualidade de energia, sobre harmônicos, e coloca uma outra questão que tem a ver com complexidade, né, um grande número de variáveis, problemas de diferentes áreas se influenciando. Então, o Pedro também conseguiu fazer perguntas inteligentes aqui. E, por fim, vamos lá, quem vai fechar com chave de ouro é a Fernanda. Fernanda, diz aí. Qual a principal função da filosofia da tecnologia no dia a dia dos engenheiros? Função da filosofia. Eu diria que é a capacidade de pensar, porque o engenheiro sempre está resolvendo problemas. Vocês já perceberam? A gente termina uma prova, já está pensando na outra, e eu acho que quando vocês saírem de férias, vocês vão ficar assim, poxa, não tem trabalho para fazer, não tem questionário de LE 935, não tem vídeo para preparar, meu Deus, o que está acontecendo? Precisa de um problema. Não vai ser assim, vocês vão curtir as férias, mas a capacidade de pensar criticamente sobre as coisas, ela é fundamental, não só para a profissão de engenharia, eu diria que é uma das capacidades do ser humano em todas as áreas, né? Na literatura, nas artes, né? Na medicina, né? Então, essa função que é pensar e aprender continuamente, ela é uma função nata do ser humano, mas ela tem que ser praticada. É a mesma coisa. Eu gosto tanto de esportes, mas eu leio sobre esportes. Não basta ler sobre esporte, tem que praticar o esporte. Senão você não fortalece os músculos. A mesma coisa acontece com a filosofia. Você tem que pensar, praticar o pensamento. Senão você simplesmente reproduz informações. É o que acontece muito nas fake news. Você recebe informação, repassa sem refletir, sem analisar fontes, sem de fato, não, isso faz sentido, isso é prioritário, essa informação, a quem interessa essa informação? Então, é isso. A segunda, Fernanda. De que forma é possível aplicar a filosofia da tecnologia no campo das redes inteligentes? Vocês já fizeram isso nos trabalhos de vocês, eu vi que vocês fizeram análises bastante críticas sobre várias coisas. O trabalho de vocês, olha, com a permissão de vocês, eu vou deixar ele disponível, né, para os próximos alunos, para conhecerem, porque vocês fizeram trabalhos muito bons, tá? E fizeram uma autocrítica do próprio trabalho. Né? Então, muitos de vocês, né, conseguiram aproveitar bem esse curso. E isso significa não só um alto desempenho em termos de nota, mas principalmente uma compreensão, né, do seu papel, né, nesse cenário que a tecnologia domina a nossa sociedade. Mas ela tem que estar pautada em valores, né? Isso é importante. E a última. A partir de uma visão futura, como a filosofia poderá auxiliar as tecnologias futuras na área da engenharia elétrica? Eu acho que com isso a gente encerra, então, a filosofia. Ela é, por definição, né, a busca do conhecimento, né? E essa busca do conhecimento,
ela é útil não só na área de engenharia elétrica, mas na própria existência humana, né? Então, sem nós sabermos, desde quando a gente nasce, a gente tem essa tendência de buscar e aprender a caminhar, aprender a falar. Vocês se dão conta do quanto, né, cada um de nós evoluiu, né, como ser humano, na compreensão do mundo, na compreensão das relações entre as pessoas, entre os países, e principalmente vocês fazendo um curso de engenharia que demanda muito. Vocês, né, fazem 10 disciplinas por semestre, em média, e cada disciplina aborda um assunto diferente, com um professor diferente, então vocês conseguem dar conta de equilibrar tudo isso e ainda por cima, né, sobreviver. Quer dizer, ser aluno de engenharia não é fácil, não. Mas eu acho que vocês têm feito um ótimo trabalho até aqui. Muito bem, olha só. Eu vou abrir a palavra. Estou vendo que o Leonardo está com a gente aqui, né? Leonardo, você poderia ter se manifestado também aqui em qualquer momento, tá? Eu vou deixar a palavra aberta para vocês para fazer o encerramento do curso. O que eu vou dizer, o que eu vou fazer, primeiro, vocês já sabem, né, o link dos vídeos está disponível e vai ficar disponível aqui. Então, como eu disse, eu gostei muito dos trabalhos que foram produzidos aqui, vi que nem todas as equipes tiveram tempo, talvez, para produzir o vídeo, algumas fizeram só o artigo e a apresentação. Eu vou colocar a apresentação também disponível para vocês aqui no Moodle, que eles tiverem interesse, e eu passo a palavra para vocês encerrarem o curso. Como é que vocês gostariam de encerrar esse curso? Qual seria, uma frase, a síntese do aprendizado que vocês tiveram aqui nesse curso de redes elétricas inteligentes? Pode falar, não precisa ficar tímido, não. Eu vou dar uma dica para vocês. Olha só. Da minha parte, foi um desafio muito grande continuar o curso, migrando do presencial para a distância, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade interessante de estruturar os desafios, os questionários, estruturar a forma de avaliação distribuída, equilibrada, e ver, ao final, que vocês tiveram um ótimo desempenho e, ao mesmo tempo, nos trabalhos que vocês fizeram, uma maturidade que eu diria, em muitos de vocês aí, superior a alunos de pós-graduação. Então, eu fico muito feliz, né, de poder ter estado com vocês nesse curso, talvez num contexto, né, que gerou dificuldade para muitos de nós, mas eu incentivo vocês a manterem esse padrão de compromisso e de comportamento, né, focado aí nos estudos e acima de tudo, né, não só conhecer tecnologia, mas saber a que fim essa tecnologia vai servir e influenciar para que o uso dela seja o mais justo e equilibrado possível. Então, eu agradeço a presença de vocês, né? Tem uma notícia boa, eu consegui, no edital que foi divulgado o resultado, eu vou ter a oportunidade de indicar um aluno, uma aluna bolsista, de agosto desse ano até julho do ano que vem, para nos ajudar em temáticas ligadas a redes inteligentes, né, a sistemas de geração de energia renovável, a estudos nessa área. Então, se
entre vocês tiverem interesse em fazer um projeto de iniciação científica, né, eu tenho o maior prazer em orientar o trabalho de iniciação científica de vocês, tá bom? Então, fica aí o convite, quem tiver interesse, basta me mandar um e-mail e falar, professor, eu tenho interesse em fazer um projeto de C e, quem sabe, daria emplacar um TFG, que seria uma estratégia muito interessante, e eu acho que isso pode gerar uma oportunidade boa para vocês e o espaço de aprendizagem no nosso grupo é bastante bom também, tá bom? É isso. Alguma pergunta da parte de vocês? Uma questão em relação às notas. Eu vou fechar todas as avaliações aqui, extrair os dados do Moodle, que ele corrige automaticamente os questionários, fazer aquela pontuação que nós combinamos, e eu já lanço uma planilha no Moodle, espero fazer isso ainda hoje, mais tardar amanhã, já sai todas as notas para vocês, né, saírem de férias já tranquilos. Então, parabéns pela aprovação nessa disciplina, obrigado pela dedicação de vocês, aprendi muito com vocês e espero vê-los em outros cursos aí na Unifei, e no próximo semestre ainda à distância, mas em breve a gente vai estar juntos aí para comemorar, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Parabéns. Fiquem em casa. Se for sair, use máscara. Cuide-se bem, tá certo? E muito obrigado aí por ter se inscrito no curso e se dedicado aí e feito um ótimo trabalho, tá? E desculpas por qualquer equívoco que eu tenha cometido e nós nos encontramos aí nas próximas oportunidades. Tá bom? É isso aí. Parabéns para vocês. Grande abraço. Professor, Oi, Leonardo. Pode eu falar. mandei um e-mail para o senhor, tive problemas para concluir o trabalho, está praticamente pronto, mas faltava algumas análises, eu, infelizmente, não, devido ao excesso se fosse na época normal, eu acho que eu teria concluído com facilidade, porque muitas das disciplinas não teriam tido trabalho como teve agora, né? Seria só prova e como eu optei por fazer esse trabalho sozinho, acabou que chegou no final, relatório de geração, relatório de controle, e aquilo foi acumulando. É que eu cumpri as primeiras etapas, eu consegui cumprir, mas chegou nesse último mês, eu não sei se o senhor recebeu o e-mail, eu expliquei lá, mais ou menos. Eu vi, recebi o e-mail. O excesso de trabalho, eu acabei, tipo, eu estava em grupos e eu não podia deixar colegas na mão. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer se eu abandonar uma matéria que eu estou em grupo, eu acabo prejudicando não só eu, mas outros colegas, né? Então, claro, acabou que no desespero eu acabei negligenciando. Tipo, o trabalho, faltou algumas análises da variação da tensão durante o tempo, no intervalo de um mês, de uma semana que eu ia fazer. Eu queria variar o número de gerações fotovoltaicas em cada barra, para ver qual que é o comportamento dessa variação, mas e também eu demorei um pouco para iniciar as simulações, porque eu achei bem complicado assim, o OpenDSS, só linguagem computacional, então não tem nada de gráfico, então você fica meio que inicialmente perdido. A hora que eu peguei o fio da meada, começou a vir. Relatório de geração dava 50 páginas. Era uma coisa, tipo, e geração era assim, você pegava numa semana, na outra você já tinha que entregar. Então, superou o que eu achei que ia acontecer, né? Eu não previa isso, aí foi um cálculo errado que eu fiz e acabei
Olha, Leonardo, eu vi aqui que você tirou 10 em todos os trabalhos. Depois que eu vi, eu perdi 2, eu não lembro quando eu perdi 2. Mas o que eu estou observando aqui é que em alguns trabalhos eu dei a oportunidade do pessoal fazer, então você só perdeu, acho que foi... 2005, eu acho. Então veja, você está aprovado na disciplina, tá? Não haveria Mas problema. Agora, eu gostaria ainda de entregar o trabalho, se for possível. Então vamos combinar o seguinte. Olha, eu tenho até o dia 14 para lançar as notas na Unifei, tá? E 14, acho que é as notas N2, as segundas notas, né? Que, na verdade, essa disciplina ela tem uma nota só. E depois tem um outro prazo para entregar as notas finais, se eu não me engano, é até acho que dia 20 de julho, se eu não estou enganado. Então, faz o seguinte, faz o trabalho e me manda, tá bom? Não precisa, se dedica às outras disciplinas que você tem ainda, você deve ter provas essa semana, você deve ter outras coisas para fazer também, não tem problema. Mas vamos combinar o seguinte, olha, termina essas coisas até o dia 11, e aí, se você conseguir me mandar na outra semana, então, vamos colocar assim, até o dia 15, acho que dá. Dia 14 é terça-feira, é para pôr a segunda nota. Só que essa disciplina ela só tem uma única nota. Então, acho que até o dia 14. Pelo calendário do SIGA-A, eu tenho que lançar até o dia 14. Então, até o dia 14, se você se dedicar e quiser concluir o seu trabalho e me enviar, então eu considero ele, né? Mas eu já te adianto o seguinte, você já está aprovado, tá? Você vai fazer, ao fazer esse trabalho, né, você vai aprender aquilo que você se propôs a aprender e vai melhorar ainda a sua nota, né, que está suficiente para aprovar. Mas eu acho que dá para você melhorar mais ainda, tá bom? Eu até prefiro que, em virtude de justiça, assim, perante meus colegas, eu prefiro que ela não seja avaliada, sabe? Eu quero só entregar e concluir, mas eu queria que a minha nota seja só essa até agora, como se eu não tivesse feito mesmo. Mas eu quero entregar. Questão de, eu acho que não é justo que meus colegas conseguiram cumprir o objetivo do trabalho e receberam nota e eu receber sem ter cumprido as normas do Perfeito. Então, vamos fazer da seguinte forma. Em várias situações, né, os alunos que, por diversos motivos justificáveis, né, não conseguiram fazer os questionários, eles entraram em contato comigo, foram honestos, tão honestos quanto você, e me disseram, professor, olha, eu me atrapalhei aqui, perdi o prazo e tal, o que é possível fazer? Eu não tive problema algum, eu simplesmente entro no Moodle e coloco uma mensagem informando a todos, olha, se alguém ainda quiser fazer a entrega, pode fazer, eu recebo até tal data, vai ter um desconto na nota, mas todos têm a mesma oportunidade. Aí nós estaremos sendo justos com todos, sem problema algum, Okay. Certo? Então, dessa forma, isso abre a chance de que as pessoas acomodem na sua agenda todos os compromissos. Nós estamos num cenário de RTE, que é difícil para o professor, para o aluno, né? E eu compreendo isso perfeitamente e eu valorizo o interesse em aprender. A questão dos prazos, eles são pontos de referência, mais para a gente ir aprendendo a disciplinar e a administrar o tempo. Mas eles não são bloqueios do nosso aprendizado e nem na avaliação. Então, eu vejo que o mais importante é assim, essa postura de aprender, né, e de aplicar na vida não só o conhecimento de engenharia, mas o conhecimento da filosofia. Então, pode fazer, pode me enviar, e eu abro no Moodle, coloco essa informação para todos. Olha, se porventura algum aluno
por razões, né, alheias à sua vontade, não conseguiu entregar uma das tarefas, e no final, os questionários já estão todos respondidos, né? A maioria conseguiu participar. E o trabalho, o artigo, pode mandar o artigo, a apresentação, eu considero, sim. Né? Se quiser fazer o vídeo, pode fazer o vídeo também, em 5 minutos, manda e fica aberto aí a todos, né? Porque o que me interessa é, na verdade, que todos tenham um aprendizado nessa disciplina, conforme aquilo que é possível. E eu tenho visto que o pessoal tem se dedicado, sim. Tá bom? Então, é isso, vai em frente. Vai em frente. Boa sorte aí nas outras. Eu vou marcar aqui, então, fixar um prazo para que a gente consiga administrar isso de uma forma segura, tá? Então, talvez o melhor seria, como dia 14 é o último dia, eu vou colocar assim, fixar até dia 13, se alguém quiser entregar, tem uma semana para frente, aí você tenta ver o que você consegue fazer e me manda, e eu deixo aberto para que outros que tenham interesse possam fazer também. Tá bom assim? Professor, muito obrigado. Bom, obrigado a você. Boa noite. Obrigado. Boa noite.